Deus. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Seu Deus, meu Pai, nosso Filho amado Jesus Cristo, Senhor, Senhor, dá-me direção desta palavra, dá-me direção, Senhor Deus, dessa ministração. Faça conforme a sua vontade, fala com a tua igreja nesta noite, não o que a gente quer ouvir, mas que precisamos. Assim seja conosco. Amém. E glórias ao Senhor Deus. Essa é uma narrativa interessante que Deus fala com o profeta. Deus poderia pegar e falar para ele, mas preferiu fazer ele ir a certo ambiente, a certo lugar. O Senhor podia ter dado a revelação, ele poderia dar a visão, mas ele preferiu fazer o profeta se locomover e ir a um ambiente de trabalho, onde um artista trabalha na roda, onde ele coloca argila e começa a moldar com suas mãos um objeto que é dado como nome de vaso, aonde esse homem, no seu ofício, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer conforme a sua vontade, ele começa a dar forma a este objeto que é chamado de vaso. Depois de pronto, ele começa a moldar conforme a sua vontade, não o barro, mas a mão daquele que está trabalhando em cima do barro. Ele que conduz, ele vai fazer conforme a sua vontade. Se ele vai colocar 2 alças, 3 alças, se ele vai ser mais arredondado, mais esquilo, mais fino, mais alto, mais baixo, será um vaso para uma definitiva ação ou não, mas a ação está na mão do oleiro. Glória a Deus. No barro não tem como falar, me faça dessa forma, me conduza dessa forma que eu quero ser feito desse jeito. O barro não tem essa capacidade, porque o barro, a argila que está ali trabalhada, está na mão do oleiro. Ele não consegue mais sair sem a forma definida que ele vai dar. Se eu fosse colocar um título nessa pregação nesta noite, eu colocaria da seguinte forma: crente precisa ser moldado. Por que ser moldado? Porque se o crente não for moldado pelo Senhor, conforme a vontade dele, não tem como este vaso ser utilizado na sua obra. Não tem como o vaso, se não deixar ser moldado pelo artista que está trabalhando ali, ele não vai servir de nada, o barro. Porque o barro, na sua essência, sem ser trabalhado, não tem valor nenhum. O barro não tem valor nenhum. Você pega o barro, se não for trabalhado, de nada tem proveito, não tem valor algum. Mas começa a ter valor quando o artista, o oleiro, começa a trabalhar. Mas para isso existe um preparatório. Até a nossa irmã Gabriela deu uma pequena introdução. Obrigado, minha irmã. Glórias ao Senhor. Falando sobre tirar as impurezas. Trabalhar, tirar. Porque quando ele termina o vaso, ele está perfeitamente útil para ser usado. Ele não pode ter uma falha, ele não pode ter uma trinca, ele não pode ter uma fissura na sua estrutura, porque no momento que for cheio, ele pode ter uma ruptura
Este vaso precisa estar na sua essência perfeito. Mas você reparar que nós somos semelhantemente a um vaso. Por isso a gente às vezes, vaso de honra, chega para um vaso, porque a gente é um recipiente do Senhor. A gente é um recipiente onde estamos cheios da presença de Deus. Aleluia. Mas para isso a gente precisa ser trabalhado. E começa onde? No processo da argila. Começa a se trabalhar naquele momento em que começa a moer, começa a fazer aquele pó, depois começa a moer novamente, a pegar, apertar, a modelar. E quando ele vê que a argila está pronta, ele coloca na roda para começar o trabalho. Você vê todo o processo. Ele começa a trabalhar em algo que não tinha valor, que é o barro. Ele começa a pegar algo que não tinha valor. Às vezes, muitas vezes, assim é a vida do crente. Antes de conhecer o Senhor, às vezes você era um barro que ninguém dava valor. Olhava para você, só serve para ser pisado, que é um barro. Só serve para ser o quê? Usado como aterro para ser pisado. Mas quando você se torna algo exclusivo do Senhor, quando essa terra começa a ser trabalhada pelo Senhor, Ele começa a tirar todas as impurezas, Ele começa a trabalhar essa terra, Ele começa a trabalhar de tal maneira para o próximo processo, que é a modelação. Mas para isso é tirado todo o defeito, Aleluia. toda a impureza. Como nosso irmão falou, é tirar as pedrinhas, é tirado tudo que pode atrapalhar o processo. Às vezes a nossa vida é assim. Antes de conhecer o Senhor, a gente não tinha valor. O Senhor entrou em nossa vida, Ele começou a tirar tudo que não poderia estar no meio do processo, onde Ele quer nos colocar, onde Ele quer nos moldar, onde Ele quer nos transformar. Então Ele vai tirando, vai arrancando, e às vezes no processo parece que é um pouco doloroso, mas tudo tem um propósito em nossa vida, e o Senhor vai tirando, vai limpando, vai tirando toda a impureza, para que a essência final fique ali pura. E quando chega nesse ponto, que está totalmente limpo, totalmente pronto para ser trabalhado, o Senhor começa a obra, que é o processo de transformação. A gente fala assim, mas fez todo esse processo, não poderia ter pegado, colocado na roda e começado a modelar? Não. Precisava do processo da limpeza. Precisava do processo da limpeza, porque quando chegasse no produto final, não ter falha. Porque quando Jeremias vai à casa do oleiro, o Senhor fala com ele. Ele fala, por acaso eu não posso fazer como esse oleiro faz? Então a figura deste artista, desse ofício, é semelhante ao Senhor falando conosco. Ele precisa em nossa vida trabalhar. Ele precisa trabalhar a terra. Por isso, quando a gente vai para os evangelhos, muito a palavra fala, a semente foi lançada em boa terra. A gente primeiramente, a gente é uma terra que foi semelhada com o evangelho, a palavra. Por isso, essa simbologia do barro. Por isso, Deus faz simbologia com a gente. Como eu falei, a gente era um barro sem valor. A gente era um barro que ninguém dava valor. Mas o Senhor olhou para a gente. Aleluia. Ele viu o valor. Ele olhou para a gente. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar em sua vida. Mas o que acontece nos dias de hoje? Muitos crentes não querem deixar o Senhor modelar. Muitos crentes não querem deixar o Senhor trabalhar. Se a gente é vaso escolhido do Senhor, como eu falei, vaso não dá ordem ao oleiro, o barro não dá ordem ao artista.
eu quero que você me molde dessa forma que eu acho que será melhor utilizado. Não. Ele trabalha no barro, na argila. Ele olha e faz, e vai moldando, e vai trabalhando com todo o cuidado. Ele vai moldando, vai ganhando forma. Assim foi a nossa vida. Você conheceu o Senhor, não tinha valor. Quando conhecemos o Senhor, Ele viu algo que ninguém via. Ele viu potencial. Mas cada trabalho é diferente. Mas pastor, tem gente que faz vasos iguais. Mas se você olhar, nenhum é igual ao outro. Mas por que, pastor? É trabalho manual. Cada vaso vai ter sua medida, mas a gente olha, é igual, ele fez igual, nunca vai ser igual. Um vaso nunca será igual ao outro. Assim é o crente. Com o seu trabalho, você é a única peça exclusiva que o Senhor trabalhou. Mas no meio do processo, se o Senhor olha para você, e Ele olha para você e vê, não, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar este vaso. Ele vai fazer isso na vida do crente. Ele vai quebrar, moer e recomeçar. Mas por que, pastor, todo esse processo? Será que estava tão imperfeito que não poderia passar? Será que a forma que o Senhor já estava moldando não poderia já passar no processo? Não. Quando o Senhor começa algo em nossa vida, Ele é fiel e justo para fazer o melhor. Ele não faz de qualquer jeito. Glória a Deus. Ele não faz a sua obra imperfeita. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Glória a Deus. Tudo que Ele faz é perfeito. E como perfeição, se precisa ser quebrado, moído para recomeçar, Ele vai fazer. Porque quando o vaso está pronto, é uma obra perfeita do Senhor, para que ser usado na sua obra. O Senhor quebra, mói, faz tudo no início novamente, porque você precisa, às vezes, dessa modelagem. Vejo hoje muitos não querendo mais ser moldado, porque diz, às vezes dói ser moldado pelo Senhor, às vezes dói essa modelação do Senhor, mas é essa modelação que vai te levar aonde Deus quer te colocar, aonde Deus quer te levar. Você não entra de qualquer jeito, você não vai de qualquer jeito, você não pode ter defeito aonde Deus quer te colocar, porque você é uma obra do Senhor, e a obra do Senhor não tem defeito. A obra do Senhor é perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor diz: eu não poderei fazer como o Senhor fez com este vaso, quebrar, moer e fazer tudo novo. Tudo novo. Quando Ele coloca tudo novo, não existe nada que ficou, que atrapalhava. Quando Ele coloca tudo novo, Ele quer dizer que tudo impureza que estava atrapalhando a conclusão deste vaso, o Senhor tira, para que tudo seja novo. Mas o processo, existe um processo nesse momento, como eu falei, você olha para a gente nesta noite,
olhamos, muitos não querem esse processo. Quando você prega e fala, precisa de santidade, você precisa mudar, você precisa se consertar. São coisas que Deus está tirando para que este vaso esteja perfeito. Aleluia. Muitas coisas Deus vai falando, pedindo, tira isso, arranca isso. Se você não ouve, Ele vai arrancar, porque você levantou a sua mão e disse: és o meu Salvador, o meu Senhor. Já não é mais dono de si, mas o Senhor é dono de ti. Glória a Deus. Porque Ele te comprou, te pagou o preço alto por você. Então, quando você deixa o Senhor te moldar, quando você deixa o Senhor trabalhar em sua vida, Ele vai arrancando tudo. Mas por que, pastor, tudo isso? Por quê? Eu acabei de dizer, a obra do Senhor é perfeita. E aquela obra que começou em sua vida é perfeita. Mesmo que você olhe e não entende o que está sendo feito, você também, você chegar na hora, olhar a pessoa trabalhando na roda ali do oleiro, você começar a ver a mão toda suja, aquele barro, aquela argila trabalhando, você vai olhar aonde vai chegar isso. Aonde vai chegar isso? Mas com toda a paciência, Ele vai começando mudando. Começa a girar, vai começando mudando, vai olhando, vai admirando a sua obra. Assim é a nossa vida, na mão do Senhor. Ele te molda de tal maneira. Às vezes você não percebe, mas Ele está te arrancando incredulidade, está te dando mais fé. Aleluia. Ele vai tirando aquela dúvida e vai injetando mais fé em ti. E você vai ser modelado. E modela, e vai tomando forma. Porque você olhar no começo da obra, ali na roda, não tem forma nenhuma. Você olha assim, como vai chegar em algum lugar? Aquele monte de argila, barro ali. Aonde vai chegar isso? Mas o Senhor, com paciência, nos pega, com paciência vai moldando. Aperta mais um pouquinho aqui, mas quando Ele aperta, você deixa ser apertado pelo Senhor, começa a dar forma aqui. Ele começa a dar formato. Ele começa a sua obra ter uma imagem. Que imagem é essa, pastor, depois que a obra do Senhor está pronta? É o vaso que isso quer dizer? Não, é a imagem do Senhor refletida em ti. Glória a Porque Deus. quando você deixa o Senhor trabalhar, Aleluia. quando a obra de Deus em tua vida está sendo trabalhada pelo Senhor, não é simplesmente só um vaso que Ele está trabalhando, mas trabalhando uma obra que no final será refletida a imagem do Senhor. Glória. Glória a Deus. Quando você deixa o Senhor trabalhar em sua vida, quando você deixa ser moldado por Senhor, você é moldado para uma obra maior, para algo maior, igreja. O que você quer dizer o quê, pastor? Maior? Porque ele falou de um vaso. Eu olho, lembro de um vaso bonito, marronzinho, isso, aquilo, vai ser cheio, sim. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para você ser cheio, você precisa ser moldado, processo. Mas aonde você quer chegar com essa palavra, pastor, nesta noite? Você falou sobre lugar também. Sim, é onde eu quero chegar. O lugar que o Senhor nos permite chegar. Não entramos de qualquer jeito. Como assim? A palavra de Deus diz assim: não entrarão os mentirosos, os ladrões, fornicadores, adúlteros.
e uma certas lista de coisas que não entrará no reino dos céus. Mas o que tem a ver com o vaso, com essa lista? Foi o que a nossa irmã falou, as pedrinhas. Para ser um vaso pronto e aprovado, para estar no lugar certo para ser usado, precisa ser arrancado tudo que um dia colocou em nossa vida. Um dia onde o inimigo vem injetando, jogando sujeira, impureza, atrapalhando. E aquele barro, quando o Senhor pega, ele precisa limpar, ele precisa tirar a impureza, porque aonde Deus vai nos colocar, igreja, eu quero dizer nesta noite, igreja, quando você está pronto, perfeito, você herdará o reino dos céus. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite para a crente, nessa noite, o céu nos espera, mas você não entra de qualquer jeito. Você precisa ser moldado pelo Senhor. Você precisa que o Senhor trabalhe em sua vida. Você precisa deixar o Senhor trabalhar, porque a obra é perfeita em sua vida, e aonde Ele quer te colocar, te levar, é um lugar perfeito, santo. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai entrar de qualquer jeito neste lugar. Você precisa estar perfeitamente aprovado, um vaso aprovado na mão do Senhor, porque nos espera o reino dos céus. O que nos espera é um lugar puro, santo e perfeito. Não entra por impureza, não entra de qualquer jeito. Por isso o oleiro, se for preciso, é onde eu quero chegar. Ele precisa de doer, ele precisa fazer, mas se for preciso fazer 1, 2, 3, ele vai fazer, porque onde ele quer te levar é lugar santo. Glória a Deus. Não entra de qualquer jeito, você não vai de qualquer jeito, o Senhor não faz nada de qualquer jeito, não, você não vai dar um jeitinho. Se você tiver uma trinca, uma impureza, você não entra. Por isso o vaso precisa passar no forno, que depois que ele molda, te dá a forma, ainda não está pronto. Você entra no forno, no processo do fogo, para ali realmente acabar a obra. O fogo, ele vem para purificar. O fogo, ele tira toda impureza, para que depois desse processo o vaso esteja pronto, perfeito, lindo. E sim, é neste ponto que passou pelo fogo, passou todo o processo, ele está solidificado, formado, divinamente formado da forma que o oleiro quer. Só agora que tem valor, porque todo o processo para trás, quem olha, eu falei, quem olha não dá valor nenhum. No momento que ele está moldando, moldou, ainda não está pronto, ainda não tem valor, porque a obra está incompleta. A obra está incompleta, mas quando passa pela prova do fogo e consagra, está pronto a obra do Senhor e com valor. Porque ninguém vai comprar um vaso aqui, ninguém, sem passar pela prova do fogo. Ele não está pronto. Se você pegar, ele moldou, e você pegar com a sua mão e apertar, vai estragar a obra, porque não está pronta ainda. Mas quando passa pelo fogo,
quando passa nesse processo, que ele está pronto, ele ora, fala: obra está pronta agora. Igreja, Aleluia. digo uma coisa para ti nesta noite, igreja. Todos estão aqui, permitiu o Senhor trabalhar, e permite o Senhor trabalhar. Muitas vezes Deus aperta mais um que os outros. Às vezes o Senhor permite que seja apertado. Às vezes permite ser moído. Às vezes permite reiniciar. Mas tudo com um propósito. Para que você seja aprovado. Glória a Deus. Para que você tenha valor, para que você tenha o verdadeiro valor na mão do Senhor, igreja. Glória a Deus. Igreja, eu sei que falar sobre o processo, moer não é fácil, mas como eu disse, tudo na mão do Senhor é perfeito o que Ele faz. Ele não faz nada pelo acaso, o achismo, e eu acho que vai ser assim. Tudo em suas mãos está o controle de tudo, Glória a e Deus. não será diferente de nós na mão de Deus. Glória a Deus. Mas como eu falei, tudo isso, esse processo vai me levar ao lugar santo, Aleluia. ao lugar que o Senhor quer nos colocar, aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor, desde o início da queda, falou que ia restaurar, para que a gente vinha estar novamente com Ele. E me alegro muito. Se alegra, igreja, se você está sendo moldado. Se às vezes, pastor, passando por um processo, se alegra, porque o processo nos traz aprovação. Aleluia. Ser aprovado pelo Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Sois vós um vaso escolhido do Senhor, Aleluia. uma peça única na mão do Senhor, onde o Senhor tem trabalhado, e cada vaso nesta noite vai ser cheio da presença de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Se alegre que vocês estão deixando ser moldados, porque muitos não querem mais. Muitos querem mudar a ordem do negócio. Como eu falei, muitos barros querem mandar na mão do oleiro. Muitos querem não ouvir mais, não querem mais estar na mão dele. E vocês não. Vocês venceram e estão vencendo, porque o Senhor tem cuidado de vós, ter deixado o Senhor trabalhar. Por isso nos alegramos nesta noite. Glórias a Deus.